Hoje, 31 de outubro, é comemorado o dia da Reforma, é o dia que Martinho Lutero afixou as 95 teses na catedral, na porta da catedral, convidando o povo, os intelectuais, o Papa, para um debate. A ideia de Lutero é que nessa época, do 31 de outubro, do dia 2 é o dia de Todos os Santos, e era o dia que a cidade estava cheia, havia muita gente na igreja. Então, por causa dessa festa de Todos os Santos, ele escolheu o dia de 31 de outubro. E quando alguém afixava lá, era como hoje você chamar para um debate, você chamar atenção para uma ideia. E ele chamou a atenção do mundo para o debate das indulgências, no dia 31 de outubro de 1517. Então, hoje faz 493 anos. Lutero, naquela época, ainda tinha algumas ideias romanas. As 95 teses deles não são todas aprovadas por nós hoje. Em algumas das suas teses, ele ainda acreditava, por exemplo, no purgatório. Depois que ele vai se libertando dessas ideias e vai gerando a reforma completa. Mas esse dia ficou escolhido por todos como o dia da reforma, que foi o marco inicial do debate, chamar atenção para os erros da igreja naquela época. E eu quero comparar esse período com esse texto de 2 Reis 22, que nós vamos ler alguns textos, alguns versos aí. Verso 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que o deem nas mãos dos que o dirigem a obra, e tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbó, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Amém. Se você olhar aí um pouco antes da sua página, no capítulo 20, fala de Ezequias, e depois no capítulo 21 fala de Manassés, rei de Judá. Manassés foi o rei semelhante a Acabe de Israel, Manassés foi o de Judá. Foi um rei terrível, filho de Ezequias, ainda que Ezequias tenha andado com Deus, tinha feito o que o Senhor queria. Manassés, seu filho, foi terrível, foi abominável. Ele ofereceu sacrifícios de crianças a Moloque, restaurou os ídolos, e ele fez todo o Judá pecar. Depois veio Amon, e depois em Josias. Manassés reinou 55 anos, e depois em Josias. E nesse período de reforma do templo, ele descobre a lei,
ele descobre o livro da lei, e o livro da lei é lido para ele lá, e ele fica admirado com as palavras daquilo que foi lido. Aí agora no capítulo 23 de 2 Reis. Então deu ordem ao rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou-os as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. E a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acaz, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos dois átrios da casa do Senhor, e esmigalhou-os. Os tirou dali e lançou o pó deles ao ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, a abominação dos sidônios, e para Camós, a abominação dos moabitas, e para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. No versículo 21, deu ordem ao rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito nesse livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como essa desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Amém. Esse texto tem algumas semelhanças com a reforma. A reforma de Josias tem alguma coisa parecida, muito parecida com a reforma protestante. A primeira delas é a descoberta do livro. Eles acharam o livro e trouxeram para Josias, e quando Josias ouviu as palavras, rasgou a roupa, de tão assustado que ele ficou com a leitura do livro. A reforma protestante, a gente sabe que aconteceu também quando Lutero redescobriu a Bíblia.
porque a Bíblia era conhecida do clero, né? Lutero era um sacerdote romano. Então, ao ler as Escrituras e ao pregar sobre alguns textos, Lutero descobriu a sua mensagem. Ele era um homem atormentado desde muito cedo na vida pela justiça de Deus. Então, ele vivia em conflito constante com a justiça. Como é que um Deus justo, como é que eu posso ser aceito e salvo por um Deus justo se eu sou pecador? E Lutero tinha essa convicção da justiça e santidade de Deus e da sua pecaminosidade. No mosteiro onde ele vivia, diz que o seu confessor não aguentava mais Lutero. Ele só vivia confessando os pecados. E tinha hora que ele confessava, ele saía, aí ele lembrava de um e voltava e confessava de novo. E o cara não aguentava, então ele vivia debaixo dessa pressão, dessa angústia. Era uma angústia da salvação, da paz, da graça, até quando a mensagem da justificação pela graça, mediante a fé, atingiu Lutero e ele foi abrindo os seus olhos. Foi encontrando a graça e a salvação, que a salvação é pela fé e o merecimento não é nosso, é de Cristo, é da justiça de Cristo. E na redescoberta do livro, Lutero começou essa revolução, que não iniciou nele. Antes dele já tinha tido os pré-reformadores, Wycliffe, John Hus, homens que 100 anos antes já tinham tentado reformar a igreja. John Hus foi queimado numa fogueira, onde hoje a Tchecoslováquia. A nossa irmã Edna trouxe um livro para mim da igreja russita lá, né, que tem a catedral e tal. E naquele lugar ali, John Hus tentou a reforma, mas ele foi morto. 100 anos depois, Lutero iniciou o processo da reforma e tudo começou com a redescoberta do livro, da palavra de Deus, A partir daí, Josias renova a aliança, é o que Lutero também vai fazer, e Josias restaura o culto, ou a adoração. O culto estava profanado. No templo tinha a prostituição cultual, né, que isso era muito comum. Prostitutos e prostitutas que se ofereciam, eles praticavam, a ideia da fertilidade era sagrada, isso tinha muito. Então a prostituição nos tempos antigos era uma coisa sagrada, não era como hoje. Então a pessoa prostituía no templo, porque a fertilização, a relação sexual era consagrada a esses deuses. Havia Moloque, que sacrificava os filhos a Moloque, e coisas assim. Então Josias começa a destruir, né? Eu li isso, começa a destruir, purificar, expulsar, queimar, e a reforma protestante também. Lutero começou a restaurar a adoração, o culto da igreja, a eliminar tudo que era entulho da superstição, da magia, que a igreja estava totalmente contaminada, totalmente manchada de idolatria. O povo não lia a Bíblia, não tinha a Bíblia na sua língua, a missa era em latim, o povo não entendia nada, o próprio clero era ignorante, a maior parte dele, muitos eram alcoólatras, muitos eram amaziados com mulheres. Havia muitos papas na Idade Média tiveram orgias sexuais no Vaticano, eram senhores feudais, eram senhores da guerra, matavam, compravam, era uma zona, em qualquer sentido que fosse. Então, Lutero começa esse processo de restauração, de reforma na igreja ali na Alemanha. É óbvio que existem muitos detalhes que a gente está simplificando, aí você tem vários livros que você pode estudar, que você pode entender. Mas ele, junto com, depois, João Calvino, francês, foi para Genebra, na Suíça, e começou a prosseguir a obra da reforma. Ele na Alemanha, Calvino em Genebra, na Suíça, começou a propagar a reforma. E a reforma foi gerando essa mudança, essa transformação e surgindo um novo culto, uma nova igreja. No início, Lutero acreditava que as indulgências o Papa queria construir a basílica
e faltava dinheiro. Então ele começou a vender indulgências. E a maior fonte de renda era o purgatório, porque você poderia fazer orações para tirar seus parentes do purgatório. Então, e você poderia fazer ofertas que tirasse os seus parentes. Então havia o ditado que cada moedinha que caía no cofre lá, que você botava, era uma alminha que estava saindo do purgatório, indo para o céu. Então, quanto mais você contribuía, mais gente você tirava do purgatório. Então, podia ser seu avô, seu pai, seu tio. Então, quando Tetzel chegou vendendo as indulgências, Lutero viu aquilo, achou aquilo uma abominação. E quando ele proclamou lá as teses, ele pensou que o Papa não sabia daquilo. Ele era ingênuo ainda, ele pensou que aquilo ali era contra a vontade do Papa. Aí ele caiu, aí quando ele descobriu que o Papa é que era o pai do negócio, aí ele começou a radicalizar. Quando o Papa mandou a bula de excomunhão, excomungando Lutero, ele pegou a bula e queimou publicamente. E ele também teve a ajuda do príncipe que o sequestrou para que ele não fosse morto. E quando ele ficou escondido lá, ele foi traduzindo a Bíblia para a língua do povo, para que o povo pudesse ler a Bíblia, que o povo tivesse acesso, que os cultos fossem inteligíveis para as pessoas, que o culto fosse simples, que houvessem cânticos, que o povo pudesse cantar, que o povo também não cantava. O povo não cantava, o povo só assistia àquela mágica que era feita lá na frente. Então Lutero fez todo esse processo. João Calvino, depois na Genebra, levou ele adiante, instituiu, escreveu as Institutas da Religião Cristã, e daí o processo foi se expandindo, a reforma foi alcançando lugares da Europa e outros lugares, e quando Calvino se instalou em Genebra, ele tinha uma escola lá, a Academia de Genebra, e os refugiados de outros países que eram perseguidos pela sua fé vinham estudar com Calvino. Então John Knox veio estudar com Calvino, que é conhecido como patriarca presbiteriano, e ele aprendeu com Calvino e voltou e levou a reforma para a Escócia. Outros que estudavam ali saíam depois para espalhar a mensagem da reforma para os países da Europa e outros países. E assim como Josias fez, a reforma também fez em 1500, no século XVI, a reforma se expandiu. Ele restaurou o culto, restaurou a celebração da Páscoa. No tempo da reforma, como hoje, né, o povo só tomava a hóstia, não sabia nada da hóstia, eles restauraram a Santa Ceia, a comunhão, restauraram a pregação no culto, que não tinha lugar para pregação, restauraram um monte de coisas que tiraram as imagens, purificaram a igreja de toda aquela idolatria e superstição que existia, e começou um processo de educação do povo na palavra, que o povo pudesse ter a Bíblia, que o povo pudesse ler a Bíblia, que o povo pudesse conhecer a palavra do Senhor. Amém? Então isso aqui é um resumo bem simples da comparação dessas reformas. E agora eu quero falar um pouco disso daí para nós hoje, que é o nosso assunto aqui, a nossa ideia, que eu quero transpor para os irmãos. Que a reforma protestante, ela é um monumento ou um movimento? A reforma foi um monumento ou um movimento? Porque eu percebo que hoje há uma tendência da gente transformar a reforma protestante em um monumento. E realmente lá em Genebra tem um monumento para os reformadores, né? O Rosa, que já foi lá, né, Rosa? Ou não? Foi lá não? Ah, foi próximo. Como que você vai na Suíça e não vai ver o monumento de São João Calvino? Isso é um pecado. Então lá tem um monumento, e na realidade há uma tendência nossa de transformar aquilo ali em um evento único e colocar aquilo ali como o nosso surgimento, a nossa glória, e fazer disso daí, às vezes até um pecado, como a capa de Gideão, quando Gideão, depois de libertar o povo, o que você quer, Gideão? Eu quero uma capa de ouro, essa coisa toda. E aquela capa ali depois serviu de idolatria para o povo, e o povo pecou por causa daquela capa. Ou como a serpente que Deus levantou, que ali no deserto, todos que olhassem eram curados, depois aquele
Aquela serpente se transformou em idolatria para todo Israel e Ezequias teve que destruí-la. Então, às vezes, uma coisa que é boa, depois acaba virando motivo de tropeço. Então, eu queria mostrar aqui para vocês como eu penso que, às vezes, a reforma protestante se torna um monumento. Ela se torna um monumento quando há uma fixação no passado. Quando a gente pensa, e alguns pensam que aquele que foi o tempo ideal da igreja foi o melhor tempo. Como alguém diz assim, João Calvino foi um presente de Deus para a igreja, foi o maior homem. Eu já vi alguém, foi o maior homem. Eu já vi gente orando para assim, Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus, mas como já dizia o nosso grande santo reformador, João Calvino. Você vê, né? Junto com a Trindade está João Calvino. Né? Um dia alguém foi ouvir uma pregação assim e falou, parece que Calvino é a quarta pessoa da Trindade. Né? Você fixa naquele tempo e foi a mais perfeita escola de Cristo na terra, né? Dizia de Genebra, dizia daquele lugar ali, e as pessoas ficam fixadas e dizem assim, naquele tempo é que a igreja foi boa, no tempo dos reformadores é que a igreja atingiu o ápice, o auge, e nós devemos todos voltar para aquele tempo de como era a igreja, como eles fizeram. Fica fixado no passado. Então, um pastor da nossa igreja presbiteriana, eu vou dizer o nome porque ele é conhecido, e no passado ele era o pregador oficial das campanhas da nossa igreja, todo culto ao ar livre, todas cruzadas, ele era chamado, um excelente pregador, chamado Josafá Vasconcelos. Ele foi contemporâneo do reverendo Coíno no seminário. E o Josafá é um grande pastor, ele pastoreia lá na Bahia, mas o Josafá é fixado no passado. Ele é fixado no passado. Ele plantou uma igreja em Salvador, na Bahia, e a igreja dele só cantava hinos. E aí chegou um tempo, a igreja foi ele que começou. Chegou um tempo, ele discordou da própria igreja que ele começou. Ele falou, a partir de hoje nós vamos mudar, nós não vamos cantar mais hinos. Nós só vamos cantar o Saltério de Calvino. O Saltério de Genebra de Calvino. Porque esses hinos aí não estão certos e não vamos mais usar instrumento musical nenhum. Aí a igreja que ele fundou separou dele e ele começou uma outra igreja. Igreja da Herança Reformada em Salvador. Tem um grupo pequeno com ele. Foi convidado para falar num congresso de jovens lá no interior da Bahia, lá na minha região. E por um azar, também os jovens não pensam, convidou um grupo de louvor de uma outra igreja. Quando o Josafá foi pregar, ele não pregou. Ele só acabou com o grupo de louvor. Aí os jovens todos saíram, foram embora e deixaram ele lá. Ele não pregou, ele só condenou os cânticos, as letras, a forma, o estilo musical, ele só condenou. E o Josafá, e dentro da igreja presbiteriana, muitos seguem o Josafá. São assim, só leem aquilo, é um espírito de seita. Só leem aquilo, não leem outros, não ouvem outros, só ouvem aquilo ali. E seguem aquele padrão do Josafá. Eles estão fixados em Calvino. No tempo de Calvino, na época de Calvino, na roupa que Calvino usava, na plataforma que ele pregava, de 1517, em Genebra, lá na Suíça. Né? Como se quisesse entrar numa máquina do tempo e voltar para aquele tempo e dizer, é só assim, só desse jeito e só dessa maneira. E não somente eles, outros também entram nesse padrão. Na igreja do Josafá, eu falo isso porque ele lidera uma mentalidade na nossa igreja, há vários pastores, amigos meus, que são assim. Então eles não permitem que as mulheres orem aqui no templo em voz alta. A mulher tem que ficar calada, né? Nem exerça nenhum tipo de... Na hora que dá aviso, eles fazem a distinção. Existe o púlpito e existe aqui, no máximo ela vem aqui na frente, mas no púlpito não pode subir.
Porque subir no púlpito é exercer autoridade, e mulher não pode exercer autoridade. E aí eles vão fechando o cerco, mais e mais. Estão fixados no passado. Fixaram naquele tempo ali e acham que é aquilo. Em alguns aspectos, até mais radicais do que os próprios. Isso se transforma a reforma numa fixação, num monumento. Porque a reforma não é apenas uma coisa daquele tempo. A reforma é um movimento. Eu vou falar da reforma como um movimento, né? Eu estou falando como um monumento. Segundo, quando há uma idealização dos reformadores. O meu irmão, estou falando de Josafá, porque meu irmão que é pastor também já conversou com o Josafá, falou com ele sobre essas coisas, e Josafá falou, não, se eu estiver errado, Deus vai me julgar. Isso é o que Deus está me mandando, eu vou fazer isso, se eu estiver errado, Deus vai me julgar. Um dos problemas da reforma como um monumento é quando há uma idealização dos reformadores. A gente que é seguidor, a gente só ouve as coisas boas dos reformadores, não é verdade? A gente só ouve que eles foram grandes homens de Deus. E é verdade, foram grandes homens de Deus. Mas todo ser humano não passa de um ser humano. Todo ser humano ele é ambíguo, como eles bem ensinaram. Todo ser humano é pecador. É a depravação total do ser humano, né? O pecado faz parte de todas as áreas da vida humana. E todos eles, Lutero, Calvino, Zwinglio, tiveram seus pecados, seus defeitos. E não foram poucos. Mas essa tentativa nossa, nos debates com a Igreja Católica, para provar, não, eles foram santos, perfeitos, né? O de vocês não presta. Então essa tentativa de idealizá-los, de colocar eles numa categoria sobre-humana. Então tem alguns livros que eu já li de biografia de Calvino que vai se agigantando assim, colocando uma auréola na cabeça. E às vezes a gente tem que saber que para a reforma ser bíblica e poderosa não depende do homem, depende da mensagem deles. Deus os usou, eles foram homens que andaram com Deus, mas não foram perfeitos. Lutero, um homem corajoso, de fé, de oração, consagrado, mas Lutero, o que ele já falou de bobagem na vida? Lutero gostava de tomar cerveja. E ele tomava muitas. E às vezes ele falava coisas e tudo ficou registrado. Se você ler, você fica envergonhado. Nossa, Lutero falou isso? Lutero era antissemita. Ele não gostava de judeu. Ele odiava judeu. Como todos os alemães ali do nazismo, né? Se ele vivesse no tempo de Hitler, ele ia estar do lado do Hitler. E outras coisas mais. Quando os camponeses se revoltaram, está certo que a situação dele era difícil, mas os camponeses viviam na miséria. Lutero ficou do lado dos nobres. E outros pecados, e outras situações. Ele não precisa ficar falando, olha isso, olha aquilo. Mas era um homem. João Calvino, que andou com Deus, foi um expositor dedicado às Escrituras, eu vou falar sobre isso, mas foi pecador. Normalmente a gente fala, mas era o espírito da época, por exemplo, não aceitar pluralidade. Ou você concorda ou discorda, mas naquela época existiam os anabatistas que eram pacifistas. Mas quando o Conselho de Genebra, que Calvino tinha uma influência no conselho que administrava, o conselho impôs regras, leis bíblicas para todo mundo. Então, por exemplo, se eu vivesse na Genebra de Calvino, provavelmente eu poderia ter sido preso ou chicoteado, ou talvez expulso da cidade. Porque se você colocar o nome do seu filho, que não seja um nome bíblico, se você faltar à sua igreja, você podia ser preso. Se você fizesse algum divertimento no domingo, você podia ser preso. Era uma lei, era uma instituição. Eles governavam a cidade.
E alguns que contrariavam eram presos, e alguns foram mortos. Não ele que mandava, mas o conselho administrativo, que ele tinha uma forte influência na Genebra. Então Genebra era uma ditadura. Naquele tempo não existia pluralidade de cidades. Ou você aceita ou não aceita. Então era o protestantismo calvinista que mandava. Se você aceita, aceita. Se não, ou você se submete ou você sai. Então ele foi muito odiado. Poucos homens foram tão odiados nesse mundo como Calvino. Mas ele sempre foi firme naquilo que ele acreditava. Tanto é que teve que punir a sua cunhada e a sua enteada, porque fornicaram, tiveram que ser julgadas por causa do pecado que cometeram. Pessoas próximas da família dele. Isso aconteceu na Genebra. Então, a reforma, se a reforma, a gente não precisa idealizar e dizer, foram perfeitos, foram santos. Não, eles foram humanos, como eles bem afirmavam que era. Eles eram humanos. E viveram num tempo de muita luta, muita perseguição, muita batalha. João Calvino teve muitas doenças, muita enfermidade, era um homem que sofria bastante pela sua vida. Ele tinha muita enfermidade, muitas dores, mas sempre em obediência à palavra de Deus. Mas é um homem, é isso que é a questão, ele não passa de um homem. Por isso que às vezes eu acho que a gente enche a boca para falar, como muitos, eu sou calvinista. Porque você está associando toda a glória de Cristo, do Evangelho, a apenas um homem. Será que isso não é incorrer na idolatria? Será que não é você exaltar o homem muito lá? É óbvio que quando fala isso, você está se referindo à tradição histórica e tal. Mas, se a gente, para ser fiel a que eles ensinaram, nós deveríamos dar menos glória ao homem, como Calvino dizia, e toda glória a Deus. Como Lutero falava, que chamar o povo de luterano para ele era um desgosto tremendo. Chamar a igreja de luterana. A igreja não pode chamar o nome do homem. Tem que ser a igreja de Cristo, não é a igreja do homem. Quem é Lutero? Aí ele falava umas palavras duras dele mesmo. Quem é Lutero? Então, quando a gente, é aquela coisa, Jesus falou assim, vocês ornam aí, edificam, glorificam os profetas que os seus pais mataram. Às vezes a gente está fazendo o contrário do que eles ensinaram, que é não glorificar o homem, que é o princípio protestante, criar sempre e questionar o criado sempre. Esse é o princípio protestante. Você está sempre criando e sempre questionar o que foi criado, não transformar isso num ídolo. Então, é um monumento quando faz isso e quando você cai na repetição. Repetição sem reflexão. Você repete meramente o que eles falaram, o que eles cantaram, sem refletir. No nosso tempo, na nossa época, no nosso povo, no nosso contexto, na nossa cultura. Eles viveram num tempo, num contexto, numa cultura, numa época totalmente diferente do nosso tempo, do nosso contexto, da nossa cultura e da nossa época. E você transporta aquilo lá para cá. Você transporta aquele estilo para hoje, aquela maneira para hoje, sem refletir, sem pensar na essência, na mensagem. Você pega a letra e deixa o espírito. Você transportou sem refletir sobre como é que você pega o sentido, a mensagem do que eles ensinaram, sem trazer o exterior. Trazer o exterior, trazer a forma e perder a essência. Então, às vezes, a reforma se torna um monumento quando a gente faz isso. Você repete. É o que eu falei. Como é que você repete uma música, um estilo musical do século XVI da Europa para a Bahia do século XXI? Como? Você vai evangelizar as pessoas? Um povo culturalmente musical e você nega tudo isso da cultura e você absolutiza uma produção humana. Você entendeu?
E você faz isso sem refletir, sem pensar. Você pega a forma e perder a essência. Quase sempre o ser humano é assim. Ele pega a forma e deixa a essência e faz apenas o exterior e não a aparência. Então, assim a reforma se torna num monumento. Agora, quando é que a reforma é um movimento? Como ela é, e sempre deve ser um movimento, a reforma deve ser um movimento, porque a reforma é uma necessidade constante. No livro de Reis, você vai ver que Ezequias foi um rei bom. Manassés, o seu filho, foi terrível. Levou o povo ao pecado, 50 anos de corrupção. Depois vem outro. Aí depois vem um rei que purifica. Por quê? Uma geração teve uma experiência com Deus. Andou com Deus. Deus limpou, reavivou. A próxima geração, se não tiver também uma experiência com Deus de regeneração, a ideia é que a próxima geração comece a se desviar. A reforma é uma necessidade de todas as gerações. Toda geração precisa ser reformada, reavivada, ser tocada por Deus. Senão a ideia é que a reforma que começou assim, ela começa a se desviar, como a igreja romana. Como todas as igrejas, começa com um povo que conheceu a Deus. Mas os filhos dos filhos, se não tiverem a reforma espiritual, eles vão se desviando. Então reformar é uma coisa constante. Então um dos lemas dos reformadores era: igreja reformada sempre se reformando. Igreja reformada sempre se reformando. Se reformando como? Voltando para as Escrituras. Voltando a sua vida, o seu culto, a sua doutrina para as Escrituras. Porque toda igreja precisa ser reformada constantemente. Não é um evento único, é um movimento contínuo. Contínuo, isso aqui é bem explicado na história. Depois de Lutero, 100 anos depois, a igreja luterana da Alemanha já tinha caído no que o pessoal chama de ortodoxia fria, ou árida, rígida. Então, eles pegaram demais a doutrina, a letra, e ficavam discutindo a letra da doutrina, e chegou um ponto que, se você confessar intelectualmente a doutrina, você é salvo. Aí teve que surgir, no século XVII, o movimento pietista na Alemanha. O pietismo alemão. Pastores alemães perceberam: olha, o nosso povo, eles têm apenas doutrina na cabeça, mas eles não têm a fé no coração e não têm uma vida de santidade. Aí surgiram novos reformadores, que surgiu o movimento do pietismo alemão. Depois surgiu o movimento moraviano. Depois, dentro do calvinismo, surgiu os reavivamentos. Os revivals, que era a ideia de reavivar, que o povo foi se tornando apenas nominal, porque meu pai era calvinista, meu avô e tal, e o povo está dentro da igreja, mas o coração, a vida, está embaixo. Então, esses processos de reforma, de reavivamento, de restauração, têm que ser constantes. A igreja tem que estar sempre se reformando, senão ela vai se degenerando. A igreja mãe da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. Há poucos anos a nossa igreja teve que romper os laços. Porque a igreja que nos enviou os missionários é uma igreja que no seu cerne, ela está corroída de um liberalismo muito forte. Teve uma assembleia na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos que quase passou a votação para eles ordenarem, não é para aceitar, é ordenarem pastores e pastoras homossexuais. Há um grande movimento lá a favor. Há celebrações lá que são celebrações quase que pagãs dentro do seio da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. Por isso que lá dos Estados Unidos já surgiram outras igrejas presbiterianas. Essa Igreja Presbiteriana da América. Existem outras igrejas que não aceitaram o rumo da igreja. E a nossa própria igreja rompeu os laços com a igreja lá. Porque a igreja lá está se desviando da Bíblia. Olha, a igreja que há 150 anos mandou os missionários para cá.
Simonton, Blackford, os outros vieram de lá. Nos evangelizar e trazer o evangelho. Hoje aquela igreja, boa parte dela, não todos, mas boa parte dela já não crê na autoridade das Escrituras, já não crê na morte expiatória de Cristo. Alguns não creem na volta de Jesus. Já não creem. Acha que isso era mito, é lenda. Então, é um exemplo. E as igrejas da Europa, então? Que hoje muitas viraram museus, mesquitas muçulmanas. Igrejas que em 1700 na Inglaterra, John Wesley pregava no avivamento, George Whitefield. Hoje são igrejas que só se abrem para tirar foto, museu, porque as gerações seguintes não tiveram reforma nem reavivamento. A igreja foi minguando, esvaziando. A vida, o poder, o espírito. E o povo se tornou rico, soberbo e incrédulo. E a igreja foi. Então, a reforma é um movimento constante. Não é uma coisa estanque, parada. Igreja reformada sempre se reformando. Quem é que garante que a nossa igreja daqui 100 anos vai ser fiel à Bíblia? A gente tem garantia da nossa geração. A gente tem que orar pelas futuras e ensiná-las. E orar por elas. Mas a gente não sabe. Mas cada geração tem que ser reformada, renovada e reavivada. Amém? Então ela é um movimento, é uma necessidade. Ela é um movimento quando a gente tem a ênfase na mensagem dos reformadores. Eles viveram com Deus. Quando a primeira vez que João Calvino foi para Genebra e ele começou a mudar a cidade lá, ele pregava a Bíblia versículo por versículo no culto. Quando o negócio começou a mudar, uma parte da cidade reuniu lá e fez um motim e expulsaram João Calvino da cidade. Expulsaram. Aí mandou ele embora. Depois de um tempo a cidade piorou. Aí o povo falou, vamos trazer João Calvino. E foram lá, imploraram, volta, nos perdoe. Aí ele voltou. Quando ele voltou, depois de um tempo, ele foi continuar a pregação no domingo à noite. Sabe onde que ele continuou pregando? No versículo que ele tinha parado. O povo pensou assim, ele vai acabar com a gente agora. Ele vai falar um monte de coisa. Não, ele continuou onde ele tinha parado. Por que isso? Porque ele estava, eu sou um expositor das Escrituras, eu sou um intérprete da Bíblia. A minha função não é falar de mim, é expor a palavra de Deus. E ele expôs, tanto é que os comentários que nós temos dele hoje são pregações que ele fazia e alguém anotava. E depois viraram os livros. Ele pregou quase que a Bíblia toda. Não conseguiu pregar a Bíblia, mas quase que a Bíblia toda. Porque ele dizia, eu sou um servo da palavra, subordinado à palavra. A palavra é o centro, a palavra é o principal. A palavra é o centro do culto. Tanto é que o púlpito na igreja reformada fica no centro, a mesa fica do lado. Na igreja católica a mesa fica no centro, porque o centro é a comunhão. Na igreja reformada o centro é a palavra. É a palavra que acompanha o sacramento, fica do lado. Então, qual é o movimento? O movimento é quando a gente pega a mensagem, a centralidade das Escrituras, da graça, da fé, de Cristo, da glória de Deus, e guarda essa mensagem no coração, dele, de Lutero e de outros, mas não os idealiza demais. Porque tem gente que fala assim, nossa, eu descobri isso de Calvino, vou deixar de ser presbiteriano. Não, porque não é a pessoa, não é o homem, nós não estamos no monumento, nós estamos no movimento. E o movimento é a palavra, é a mensagem que eles nos legaram. Que Lutero deu tudo para traduzir essa palavra. Calvino fez o máximo para expor a palavra com fidelidade, com sabedoria, com clareza para os seus. Então não é o homem, não é às vezes a vida dele sem dever, não é isso. É a mensagem que eles nos legaram. É a mensagem que eles pregaram para nós. E terceiro é o movimento para que a gente possa continuar onde pararam. Por exemplo, a reformar a doutrina, a teologia, o culto, a vida, mas em relação, por exemplo, à estrutura da igreja, a reforma, Lutero falava, Calvino falava sobre o sacerdócio universal de todos os crentes.
Todo crente pode ler a Bíblia, Deus fala com ele, ele não precisa mais de mediador, não precisa mais nada disso. A igreja não é mediadora, todos são sacerdotes, eles diziam. Mas esse sacerdócio deles não foi até as últimas consequências, por causa do contexto, da época. Então, as igrejas reformadas, elas são ainda uma estrutura quase que católica. Ainda há a coisa do clero, do leigo. Quando eles falaram que não tinha, são todos sacerdotes. São todos sacerdotes. Então o sacerdócio ainda não foi devolvido plenamente ao povo. Ainda que eles pregaram e ensinaram isso. Mas o povo, pela ignorância da época, por tudo, o povo... Mas isso é um movimento. Isso é um movimento que a gente tem que continuar. Se a gente crê que o sacerdócio é universal, a gente tem que ensinar e tem que incentivar cada um a ser sacerdote de Deus, a ser ministro de Deus, a exercer o seu dom, o seu ministério na igreja de Deus, sem diferenças hierárquicas, mas diferenças funcionais e espirituais. Existem os dons e as funções e os ofícios que eles chamavam, que era de mestre, doutor, pastor, que são aqueles que ensinam a palavra, mas são funções de dom, não são hierarquias. Então, a estrutura da igreja nossa ainda está muito atrelada a Roma. Nós não conseguimos ir até onde deveria ir. Até onde deveria ir. Quando a gente sacraliza uma classe e coloca somente eles podem, somente eles fazem, e vê o povo como espectador, ralé, assistente, e como alguns dizem assim, a ovelha não serve para nada, só para dizer mé e comer capim. Né? Então a ovelha fica quieto lá. Então não é isso. Todos são ministros de Deus. Todos são. Todos têm os dons, todos são sacerdotes, todos. Alguns têm o chamado para o ensino, para o aconselhamento, para o pastoreio, mas é uma função, mas não há uma hierarquização de uma classe mais. Então isso daqui é dever nosso continuar. É dever nosso propagar a mensagem da reforma e avante. Porque ela é um movimento. Não foi um movimento completo, perfeito, que atingiu tudo o que eles queriam. Não foi. Foi um movimento, um processo na história que continua até hoje. Então, quando hoje a gente vê igrejas que enfatizam a hierarquia, enfatizam o clero, enfatizam a separação do povo do clero, igrejas assim, elas estão indo contra o espírito da reforma. Elas estão indo contra o espírito da reforma. Quando vocês veem pessoas dizendo assim, você não consegue entender a Bíblia sozinho, você precisa de um mestre. Você está indo contra o espírito da reforma. Você está indo contra o espírito da reforma. Quando você precisa de mediador, quando você precisa de homem, quando você coloca uma classe acima da outra, você está voltando para Roma. E não é isso que os reformadores queriam. Então, quando a gente faz, a gente está sendo um monumento. Deus nos chamou para a gente ser um movimento contínuo. Continua, o processo continua, o processo continua. Então esse processo aqui, a gente precisa se livrar de Roma. Porque parece que Roma está dentro da gente. Você quer ver como isso está dentro da gente? Logo no começo, o pessoal já começou a chamar Genebra a Roma dos protestantes. Por que está dizendo? Que o Vaticano dos protestantes era Genebra. Por quê? Porque o centro de poder era um, agora o centro de poder é outro. Logo, o germe da religião, da instituição política, já estava dentro do sistema protestante. E a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que lutar contra esse germe de querer ser a substituição de Roma. Nós queremos mudar totalmente, nós não temos nada né, com Roma, nem com o Vaticano, nem com o império, o sistema católico, que os reformadores chamavam daquele sistema de anticristo. E eu estou falando aqui, vou falar não sei se vou falar esse ano, o anticristo. O anticristo é todo o poder humano absolutizado. Todo poder humano que se absolutiza é anticristo. Então, o Vaticano era o anticristo naquele tempo. Hoje existem outros anticristos, porque é o poder humano absolutizado. E às vezes a igreja evangélica, quando se absolutiza, também vira
anticristo. Então, o germe da igreja que quer dominar estava em Roma e às vezes está dentro da reforma. Que quer mandar, que quer controlar, que quer impor para os ímpios o evangelho, quando o evangelho é só para quem é nascido de novo. Então, isso é o mesmo germe da instituição política romana. Então, esses são os desafios para nós aqui. Eu ainda tenho algumas coisas para falar. Eu só quero concluir citando aqui um livreto do Solano Portela, que é presbítero, bem conhecido no nosso meio. Tem um livreto dele que ele diz assim: 5 pecados que ameaçam os calvinistas. Para concluir esse estudo aqui, para que ele não fique no monumento. Os 5 pecados que ameaçam os calvinistas são: primeiro, orgulho espiritual. Nós sabemos, só nós conhecemos. É isso que eu falei, esse espírito de seita. Nós somos os bons, os outros não conhecem. Segundo, intolerância fraternal. Na reforma também isso é um problema, um pecado também. Como eles brigaram por causa da ceia. Lutero com Zwinglio e com Calvino. Às vezes os seguidores deles, uns mataram os outros. Vocês acreditam nisso ou não? Um crente matando o outro por causa da ceia. Quando a ceia é para nos unir. A ceia é para nos unir. Intolerância fraternal. Não tolerar o que pensa diferente. Não aceitar o irmão que pensa diferente. Terceiro pecado que nos ameaça. Acomodação no aprendizado. Já sei tudo. Não preciso mais estudar, não preciso mais aprender, não preciso mais saber. E acomoda. Quarto pecado. Falta de ação. Nós já somos predestinados, já somos salvos, não precisamos fazer mais nada. Tinha um pastor que eu conheci, ele gostava de falar isso. A gente não precisa fazer mais nada. Ele não fazia nada também, aquele pastor, é verdade. A única coisa que ele fazia era ir no rio e pescava. Né? Mas pescar almas, mas não precisa fazer mais nada. Falta de ação. E quinto pecado que nos ameaça, o isolamento. Vivemos isolados dos outros irmãos, das outras igrejas, e achamos que somos um grupo separado, que não participa, que não se envolve. Esse é um dos pecados que nos ameaça, diz aqui o Solano Portela. Então, irmãos, a reforma é um movimento que pregou somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus glória. Os 5 solas da reforma. Essa é a mensagem, esse é o movimento que a gente tem que viver, propagar, amar, honrar, seguir o seu legado, aprender com ele, tirar os seus erros, refletir e conhecer um pouco mais, que foi isso que eu fiz hoje aqui, em nome de Jesus. Amém?